Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade. Segunda-feira, dia 9 de março de 2020. Graças a Deus. Início de semana. Mais um fim de semana se passou, mais uma semana estamos a começar, mais um dia de bênção em nossas vidas, em nossas caminhadas, em nossas jornadas. Então vamos, primeiro que tudo, vamos agradecer, vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso, neste instante, que os planos espirituais possam nos assistir a todos nós, em meio às nossas dificuldades, angústias, neste plano físico, que com certeza cada um terá as suas, temos as nossas dificuldades. Então, peçamos a esses mundos encantados para que nos possam assistir, nos dando todas as condições, ou seja, todas as condições para resolvermos as nossas faltas de sintonia, faltas de harmonia e de equilíbrio, os nossos problemas físicos, todas as nossas condições que venham também dias melhores em nossa jornada, não é? Então vamos neste instante nos harmonizar, pedindo inclusivamente a Jesus Divino e Amado Mestre, ao grandioso Simiromba de Deus, não é? Nosso Pai Seta Branca, a Virgem Santíssima, a nossa Mãe Yara, a nossa clarividente Mãe Águila 4i108, que ilumine o nosso Sol interior, que nos dê as forças necessárias para podermos prosseguir nesta jornada, que é uma jornada crística, pedindo as bênçãos dos mundos encantados, dos mundos superiores, desse maravilhoso povo, sereias de Iemanjá, povo das águas, povo das cachoeiras, esse povo das florestas, das matas virgens, a força grandiosa desses caboclos, o poder infinito, o amor desses abnegados mensageiros de Deus, mensageiros de Jesus Divino e Amado Mestre. Esses espíritos que sempre nos acompanham e nos iluminam nestes dias, nesta caminhada. Os nossos abençoados, iluminados, pretos velhos, pretas velhas, as nossas queridas e amadas guias, princesas doutrinárias, os majestosos cavaleiros, as nossas queridas guias missionárias e, como não poderia deixar de ser, sempre no fim, não é? Os nossos grandiosos ministros, ministros de Deus Pai Todo-Poderoso, não é assim? Para hoje, mais uma rica e feliz oportunidade, não é? Para falarmos, afinal, a morte. Para falarmos sobre a morte. Afinal, o que é a morte? A morte, pois é, que neste plano físico causa as maiores dores, as maiores tristezas, angústias, as maiores agonias e desesperos. A morte, ou seja, o desencarne. Todos os dias nós temos oportunidade de ver, constatar, ler, ouvir de casos de pessoas que desencarnaram, morreram, mas não morreram.
Vamos falar de uma forma simples, que não morreram. Desencarnaram, não é? Aqui no mundo físico diz-se que morreram. Porque, afinal, o que é que acontece? Acontece que deixamos de privar daquela condição, daquela companhia daquela pessoa, daquele pai, daquela mãe, daquele tio, daquele marido, daquela filha, daquele filho, da esposa, de um familiar qualquer, avó, avô, pessoa que fisicamente cumpriu a jornada dela, muitas das vezes, quase sempre quando há uma morte natural, cumpriu a jornada dela neste plano físico. Fez uma caminhada, aqui os anos 90, 80, 70, 60, 50, 40, não importa. Claro que nós sabemos, quanto mais curto é a partida, mais faz doer. Mas também se uma pessoa de 70, 80, 90 anos também faz doer. Os familiares, os amigos. Quando se olha para uma pessoa, quando se sente amor por alguém sem interesse, não é? Pois é. A partida, o desencarne, é uma partida deste mundo físico, que muitas vezes ela pode vir das variadas formas, das variadíssimas formas. Muitas das vezes pode vir muito antes, meses, alguns até anos, começam a manifestação desses ilítrios, que são doenças do corpo físico, começam-se a manifestar das várias ordens, nas várias maneiras e condições, que, claro que nós vamos ao médico para tratar as doenças físicas, porque tudo o que é físico, por indicação dos mentores espirituais, tudo o que é físico tem que ser tratado no mundo físico. Mas nem tudo é só físico. Tem muita coisa que é tratado no mundo físico que também é espiritual. É do nosso pedido que nós fizemos outrora, ainda na erraticidade, no etérico, quando nós éramos espíritos. Nós pedimos um certo e determinado caminho, umas certas e determinadas dificuldades, umas certas e determinadas condições que foi aprovado inclusivamente, quer queiram, quer não queiram, quer acredite, quer não acredite. Temos para zelar nessa altura, já temos feito o grandioso compromisso com os nossos pais, não é? Que já se deslocaram, aceitaram a nossa vinda na família. Depois temos, espiritualmente, temos a grande bênção de termos os nossos meninos. Quer acredite, quer não acredite, quer seja ateu, quer seja católico, não importa a religião. Salve Deus! Porque é uma condição que Deus Pai Todo-Poderoso nos dá a todos, não é só a um que é bonito e a outro que é feio, não, Deus quando dá, não dá só por metade, dá por completo e nos deu a todos. Jesus divino e amado Mestre nos deu a condição do livre-arbítrio, entre outras condições, não é? Com a sua chegada, estadia neste mundo físico e com a sua partida ainda nos abriu mais o leque das perspectivas para a nossa evolução. Mas, salve Deus, mas nós, ainda na erraticidade, no etérico, no mundo espiritual, nesses mundos encantados que nós habitamos, nós pedimos uma certa e determinada jornada, família, filhos, filhas, enfim, não importa. Mas nós, na nossa individualidade, nós temos um trajeto já feito, já traçado, que
Aos 20 anos conhecemos alguém, juntamos-se, começamos a andar, a formar um casal, passado um ano ou dois separam-se, arranjam outra pessoa, cada um vai para o seu lado. Nós percorremos este plano terrestre na nossa individualidade. Tudo aquilo que nós já trazemos traçado na nossa consciência, no nosso espírito. Claro que não vemos, pois é. Não vemos, pois é. Não sabemos e nem sentimos, pois é. Mas poderemos ter a percepção, não é? Graças a Deus. Nós, médiuns, não é só dizer que somos médiuns por dizer, porque há milhões e milhões e milhões de médiuns, neste planeta, cada um com a sua variada, ou cada um com a sua finalidade. Alguns até têm mais que uma finalidade, mais que uma visão sobre o mundo espiritual. Enfim, mas nós que somos médiuns, muitas das vezes somos visitados, somos alertados, muitas das vezes nós poderemos estar a falar com alguém sobre alguém que partiu, não é? Por exemplo, uma pessoa que nós nunca vimos, que nós não conhecemos, nem a senhora, nem quem partiu, o marido, nós não sabemos nada sequer. Sabemos o nome e a idade, mais nada. Isto acontece muita frequentemente, não é? Mas quem diz num desencarne diz noutra condição. Nós, quando estamos falando com aquela pessoa, quer seja mulher, quer seja homem, por conta desse sofrimento, sofrimento por aquela pessoa que partiu, aquele ente querido, quer seja filho, quer seja esposa, marido, pai, mãe, avó, avô, não importa. Uma pessoa que nos faz moça, que nós gostamos, que nós amamos. E essa pessoa, inclusivamente, se revolta contra Deus Pai Todo-Poderoso. Dizer que já me aconteceu, ainda agora sábado, que não acredita em Deus, mas que acredita na força do planeta. Pois é, a força do planeta, a criação do planeta, quem seria que fez? Foi o Joaquim? Foi o Manuel? Bom, eu conversando com essa pessoa, não é? Longamente, demoradamente, falando inclusive do marido que eu não conhecia, nós temos a percepção, todos vós, nós temos o convite para falar certas e determinadas coisas daquela pessoa que partiu. Não é porque nós saibamos, não é porque nós conheçamos, é os nossos mentores que nos vêm cá transmitir para nós falar naquela hora, na hora certa, para fazer a diferença. A diferença é fazer a melhoria, melhorar a condição daquela pessoa, melhorar a perspectiva de visão daquela pessoa, porque o ser que morreu no mundo físico, que desencarnou, ele não morre. Nós somos eternos, o espírito é imortal, não é? Claro que também há uma outra condição que poderá ser feita a sua desintegração, mas isso é outras condições que não vale a pena estar a chamar aqui, a puxar para aqui essa sintonia ou essa vibração da desintegração de um espírito. Estamos a falar de um espírito normal, que abalou, ainda está cheio de mazelas, cheio de dores, cheio de angústias, cheio de vícios
ainda no espírito, ainda não sabe que morreu, ainda pensa que está vivo, ainda continua com as mesmas diferenças e indiferenças que tinha no mundo físico. E muitas das vezes o ser físico ajuda quando, eu não estou a dizer que não é normal, é normal nós chorarmos, nós temos angústia, nós temos tristeza, agonia, é normal, salve Deus, tá? Mas é normal até um certo ponto, porque se nós elevarmos o pensamento a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, e harmonizar a nossa mente e fazer umas preces com amor, pedir por aquele espírito, por aquele irmão, por aquela irmã que já se encontra no mundo espiritual, porque muitas das vezes, aqui já há algum tempo, falando com alguém, por conta de uma pessoa até bastante nova, 20 e qualquer coisa de anos, que desencarnou, falando com a mãe, com o pai. Claro que nós não sabemos o futuro, não é? Esses pais estavam muito chorosos, com certeza, mas também estive falando há algum tempo e durante muito tempo e durante muitos dias, muitas vezes, sobre o relacionamento, sobre o filho, onde nós não saberíamos, ele partiu, ele tinha saúde. Deus às vezes chama, quando nos chama, é porque nós terminamos o nosso tempo. Primeiro, porque nós não sabemos o tempo que pedimos, o tempo que nos faltou em outras jornadas, em outras encarnações. Depois, poderá ser que nós, para a nossa evolução, para subir um pequeno degrau, precise só desses anos aqui no mundo físico. Mesmo partindo e deixando dor, o espírito evolui. Depois também não sabemos, no dia a seguir, se ele fosse vivo, se não iria contrair alguma doença grave, se não iria ser, por exemplo, toxicodependente, ladrão, se não mataria alguém no dia seguinte, no futuro. Nós não sabemos. Deus, quando faz as coisas, faz muito bem feito, porque nós lamentamos a partida, a morte do ser físico. Mas temos de nos lembrar que o ser físico, ele não morreu. Ele continua vivo, nos acompanhando, a nós, seres físicos, continua vivo, com o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma vontade de ajudar, de encaminhar, de segurar a mão. Muitas das vezes pode ser um pai, uma mãe, pode ser um marido, pode ser a esposa, pode ser um filho. Eles não morreram, eles mudaram de lado. Eu costumo fazer a comparação do barco, não é? Fazer a comparação da viagem, que foi o que nós todos, seres físicos, um dia vamos fazer. Todos nós que estamos vivos, um dia teremos que ultrapassar esta barreira, a barreira do físico para o etérico, para o mundo espiritual, para o mundo invisível, para o mundo dos espíritos, que é nada mais, nada menos do que a nossa verdadeira morada, porque nós passamos lá mais tempo do que passamos aqui na Terra. A vinda aqui na Terra foi porque nós nos conscientizamos a dada altura e levamos o pensamento a Deus, a Jesus, e pedimos mais uma oportunidade que nos foi concedido
graças a Deus. Mas nós estamos aqui, temos que fazer obrigatoriamente essa caminhada do mundo físico para o etérico, para o mundo espiritual, para a verdadeira morada, para a erraticidade, porque nós lá passamos mais tempo do que passamos aqui. Eu costumo fazer a comparação do barco num cais, alguém que vai de viagem, os familiares, se for por muito tempo, choram. Ele vai passear, mas os familiares já choram a partida dele. E ele vai regressar. Aqui deste lado, choram. Quando o barco vai, que nós vamos acompanhando na linha do horizonte, que ele vai, chega a um ponto, desaparece. Nós dizemos, que é o que nós dizemos: olha, já foi, já não o vejo. Pois é o que nos acontece, nós deixamos de ver. Do outro lado, alguém está esperando, não é? E quando começa a ver o barco vir, bate palmas, sorri, canta, dança e diz: olha, lá vem, já chegou. E quando chegam é uma alegria, é uma festa, é uns abraços. Assim somos nós. Nós, quando alguém desencarna neste plano físico, neste lado de cá, é normal chorar, ficar angustiado, ficar triste, ficar com as lembranças da boa convivência. E quem está do outro lado ri e sorri, de contente e feliz, porque já estava esperando aquela pessoa de quem tanto gosta e ama. Estava esperando a chegada dela ao mundo espiritual, ao mundo etérico, ao mundo dos espíritos. Chegam lá, recebem-no com muito amor, muita festa, muita alegria. Depois, cada um, dependendo da sua sintonia, não é? Dependendo do seu padrão vibratório, da sua afinidade, nós teremos que ir prestar as nossas contas na Pedra Branca, não é? Na Pedra Branca. A Pedra Branca é o filme, é uma sala de cinema sofisticada, do mais sofisticado que há, porque não vai passar nada em vão, nada. Nós vamos lembrar, vamos rever os mais pequenos detalhes da nossa vida. Tudo quanto pensamos, tudo quanto imaginamos, tudo quanto falamos, tudo quanto ajudamos, tudo quanto prejudicamos, tudo quanto espezinhamos, tudo quanto deixamos de fazer, tudo quanto maltratamos, enfim, todas as coisas, tudo quanto fizemos de bem também, tudo quanto ajudamos, tudo vai ser passado na nossa tela mental, por alguns dias. Estamos nesse cinema. Depois, passado o cinema, cada um vai para vamos vir ao mundo físico, vamos vir o nosso mentor, aquele abençoado espírito que se apresenta lá perto de cada um. Meu filho, minha filha, vamos ver o mundo físico. Retornam cá ao mundo físico. Como é bom, como é belo, como Deus, como Jesus divino e amado Mestre, nos deu mais esta condição de podermos vir e rever os nossos familiares, amigos, de quem gostamos,
de quem guardamos raiva, ódio, viemos ver as contas no banco, as casas, os carros, a esposa bonita, o marido bonito, os filhos que às vezes até estão mal desencaminhados, ou as filhas, ver o vizinho. Nós viemos ao mundo físico rever de novo o mundo físico para passarmos cá uns dias. Viemos rever, viemos ver. Nós não viemos conhecer, porque ainda é tudo tão fresco, que nós está gravado na nossa consciência tudo. Inclusivamente há espíritos que levam muito tempo até demais, para se conscientizarem que morreram, que já não pertencem a este mundo físico. Pois é, salve Deus. Há muitos espíritos que levam tempo demais para se conscientizarem. E dessa forma nós viemos cá ao mundo físico. Estamos cá há um tempo, até que o nosso mentor lá vem outra vez. Salve Deus. Até que lá vem ele outra vez. Aquele espírito de luz, de amor, nos perguntar, nos vem buscar, para nós irmos, meu filho, minha filha, vamos embora, está na hora. E nós, se tivermos cabeçudos, se estivermos ainda agarrados ao mundo físico, por todas essas condições que eu já falei, nós não queremos seguir. Nós queremos ficar aqui no mundo físico. Com certeza que os nossos mentores, esses espíritos de luz que habitam em altas esferas luminosas de Deus Pai Todo-Poderoso, eles, mediante o nosso livre-arbítrio, a nossa escolha, eles nos deixam aqui onde nós quisermos ficar. E eles seguem para os planos de Deus Pai Todo-Poderoso, para a parte espiritual. E nós ficamos aqui presos na Terra, e esquecemos do seguinte: ficamos presos por conta de tudo o que é negativo, raiva, ódio, inveja, agonia, desespero e desequilíbrio, a bens materiais, a bens físicos, a uma casa, um carro, a conta no banco, à esposa ou marido. Ficamos agarrados por as variadíssimas condições que existem neste mundo físico, que existem inclusivamente no ser físico. Depois nós, o espírito, esse espírito é como nós. Os familiares, muitas das vezes, começam normalmente, não é? Porque é natural, ainda tem pouco tempo, se desgastam em choro, em lágrimas, em agonia, em desespero, e começam a lembrar, começam a interrogar-se. Porquê? O porquê não está na nossa mão. O porquê está nas mãos de Deus Pai Todo-Poderoso. Porque nós, não importa o tempo que cá estivemos, importa quem comanda o barco. O barco, nós caminhamos, não é bem à deriva, mas nós temos a nossa jornada. Nós temos a nossa caminhada, que caminhamos num largo rio,
que tem várias derivações que, quando chegamos a bom porto, acabou. Acabou a caminhada, acabou a jornada. Dessa forma, acabou. Nós teremos que seguir, mudar de plano, E então começam os familiares a chorar, angustiados, começam-se a interrogar o porquê. Porquê é que foi cedo? Porquê é que a deixou? Porquê é que o deixou? Porquê é que aconteceu dessa forma? Enfim, muitas das vezes sofrendo no corpo físico longo período com uma certa e determinada doença que denominação ilítrio, não é? Que são cobradores do passado, são cobranças que Deus Pai Todo-Poderoso consentiu que sejam feitas essas cobranças. E nós, os nossos familiares, começam a viver na angústia. Essa angústia não faz bem nenhum a espírito nenhum, porque eles começam a sentir também no seu espírito toda essa agonia, esse desespero, e o espírito precisa, como o ser físico, precisa de alimento, porque ele tem fome, ele tem sede, ele tem frio, ele precisa de cuidados, ele precisa de atenção. E muitas das vezes, se chegam ao pé dos familiares, eles fazem de tudo para chamar a atenção. Acontece que os familiares não têm a condição de sentir, a condição de ver, mas muitas das vezes temos a condição de sentir, que se pode transmitir no nosso corpo físico das variadas formas e maneiras. Poderei citar alguns sinais que poderá ser um arrepio no corpo físico. O nosso chakra poderá ficar formigando, o nosso plexo poderá ficar doente, que é a barriga, a nossa visão poderá ficar turva, a nossa boca poderá ficar seca. Temos tantos sinais, inclusive os nossos pensamentos. Temos tantos sinais que poderemos tomar atenção, que são sinais que vêm do além, que são sinais que vêm dos espíritos, dos familiares, para nos chamar a atenção, às vezes até para conversar algo que eles julgam importante para nós, físicos. Mas nós, a maioria, salve Deus, a maioria, não tem essa condição, essa percepção, porque outrora foi abafada essa mediunidade. Não sei porquê, não poderei explicar porquê, porque não sei, porque cada situação é uma situação, cada facto é um facto. Então, dessa maneira, cada um tem a sua mediunidade, a sua capacitação, a sua condição física e espiritual. Então, baseado nisso, cada um terá a sua percepção. Agora que os nossos familiares, de todos nós, se manifestam perto de nós para nos chamar a atenção, isso chama. E muitas das vezes, quando eles souberem, quando eles saberem que há alguém nas imediações que tenha a condição da sua percepção, eles se vão manifestar nessa pessoa para transmitir às vezes um recado. Pode ser uma pessoa conhecida, pode até não ser. Podemos lembrar de Águila 4i108, nossa tia Neiva, não é? Clarividente, não é? Que por várias vezes lhe chegaram transmissões de espíritos, enfim,
que ela sempre dava, não é? Às vezes poderia não ser bem recebido, mas enfim, isso já é uma condição também do ser físico. Mas voltando aqui à partida, esse espírito que se encontra no mundo espiritual, o mundo espiritual ele existe. A gente não precisa de carro, de metro, de avião, de barco, porque não se situa lá longe. Não, ele situa-se pertinho, bem pertinho de nós, meio metro, 60 centímetros, 1 metro, essas camadas de nêutron que nós muitas das vezes não teremos a capacidade de fazer essa divisão e essa observação desses espíritos. E eles continuam sentindo as lágrimas do ser físico, esse pesar, essa dor, essa angústia, que se vai traduzindo em saudade. E nós, esses espíritos que já partiram, eles sentem no espírito toda essa agonia que nós, seres físicos, lhe transmitimos, porque ele não se sente bem com essa angústia. Se nós fizermos uma prece, se nós fizermos várias preces para esse espírito, se nós nos harmonizarmos para esse espírito, nós teremos a capacidade, sim, de o ajudar, de fazer talvez ele mudar de pensamento, de atitude, porque enquanto ele não mudar de pensamento, de atitude, ele não tem a condição de evoluir, não tem a condição de subir aos mundos encantados, à parte ainda do umbral, salve Deus, que é o primeiro plano, que é a primeira camada da zona para onde eu falo de mim, onde eu irei parar, não é? Porque Deus saberá de todos. Eu penso de mim, não é? Que é a parte do umbral. Mas enquanto ele estiver preso aqui na Terra, ele está sofrendo. Depois precisa de ajuda. Precisa, quando ele ficar aqui, quando ele dispensar o mentor, ele vai precisar de ajuda para a sua evolução. Porque muitos ficam aqui acrisolados muitos e muitos anos, se amargurando, desgastando, entrando numa fase de doença, de desconforto e desconsolo, entre várias condições do mundo espiritual. Também não falando assim em outras questões, vamos só falar aqui à parte do ser físico e o espírito. Eles ficam começam a precisar de cuidados, de atenção, de banho, de limpeza do corpo físico, porque eles pensam que ainda têm a matéria. Na perspectiva desse espírito, eles ainda têm a matéria. Eles ainda não se conscientizaram que habitam no mundo dos espíritos, na parte etérica, e por conseguinte ficam agarrados, acrisolados no ódio, na raiva, na inveja e na maldade, em tudo o que é negativo. E os mundos, os vales negros, ajudam tanto e tão bem quando vem um espírito desses, inclusivamente, se o puderem caçar para o levar para uma escola, uma universidade dos vales negros, para ele estudar e aprender tudo o que é negativo, claro, tudo o que é negativo, para depois vir ao mundo físico, amando desses grandes reis, senhores dos vales das sombras, importunar o ser físico,
de todas as formas e variedades. Mas nós também, seres físicos, temos que nos harmonizar, pensar que aquele ser que... Eu estou lembrando aqui assim, instantaneamente, estou vendo tanta gente que fala comigo sobre quem já desencarnou, sobre condições de pessoas que às vezes o ser físico está pior do que o espírito e por isso o prejudica. Mas sei de tantas condições que muitas das vezes nós, médiuns, temos que incentivar, temos que encorajar as pessoas que a vida não acaba. A vida não acabou. Ela tem continuidade noutro plano, no etérico. É assim. Agora temos matéria, depois não temos matéria. Somos feitos sem matéria. Por isso somos espíritos. Habitamos no mundo físico, depois habitamos no mundo espiritual. Aqui tudo é matéria, tudo é físico. Lá não é. Lá é por sintonia, por vibração, por afinidade. Lá há escolas, há cidades, há casas, há povoações, há igrejas, há hospitais, há tudo o que nós pensamos que há aqui no mundo físico. Lá há tudo. E cada um irá ser posto mediante a sua afinidade. O seu pensamento de espírito que ainda leva na sua mente, porque não se libertou ainda na totalidade dos bens físicos, e então leva acrisolado ao seu espírito, à sua consciência, tudo aquilo que é físico. Mas ele até um dia ele despertar e um dia ele acordar para poder, porque depois aqui no mundo físico há centenas de milhares de casas para fazer a evolução do espírito. Temos os nossos grandiosos cavaleiros, os nossos mentores, pretos velhos, pretas velhas, falando desta doutrina crística, falando desta doutrina nesta escola do Mestre Jesus. Temos toda uma grande quantidade de espíritos de luz ao serviço de Deus Pai Todo-Poderoso, que trazem esses espíritos e vão depositá-los nos templos ou nas mesas evangélicas, porque as mesas evangélicas, por baixo das mesas evangélicas, tem um grande alçapão, tem uns grandes corredores onde o espírito é posto lá, onde é preso lá, onde é por uma rede magnética é trazido até ali para uma breve oportunidade de poder ser evoluído, para poder fazer a sua evolução. Mas, claro, tem que passar ali por a mesa evangélica. Como eu disse ontem, ou anteontem, os mentores da mesa, Pai João, Pai Zambu e Pai Zambu ou Pai Zambuzinho, são os responsáveis. Eles dão a assistência aos médiuns e também dão a assistência a esses irmãos que tiveram ou têm a oportunidade de passar por ali, porque é a única condição deles poderem fazer a sua evolução, é passar num trabalho desses.
passar por o Mestre Lua, Mestre Sol, com a sua linda, bela, maravilhosa doutrina, falar de Jesus, Pai Seta Branca, do Mestre Jesus, da doutrina, dos mundos encantados, do povo de Maiante, e esses irmãozinhos, eles são encaminhados para o seu tratamento, o tratamento do seu espírito, até uma casa transitória, até o Canal Vermelho, até Maiante, até um hospital, enfim, a um lar, a um asilo, conforme o seu merecimento. E voltando aqui à parte da partida do desencarne, nós aquele familiar que nós choramos por a sua partida, que é natural, enfim, nós somos físicos, não somos perfeitos, não é? Nós temos que fazer preces, mas tenhamos a certeza de uma coisa: um dia nós vamos encontrá-los, um dia eles vão estar lá, nesse lado, nessa fronteira, nesse lado, eles vão estar lá à nossa espera, para o tal sorriso, para o tal abraço, para o tal aperto de mão, para o tal cumprimento, para o dizer: eu estou aqui, eu te amo, eu estava esperando por ti, para te ajudar a caminhar aqui neste mundo de Deus Pai Todo-Poderoso, porque lá continua a ser o mundo de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós viremos à Terra tantas vezes quantas forem necessárias para o nosso aperfeiçoamento, para junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Não sabemos quantas mais ainda vezes viremos, pois não sabemos. Isso é uma condição que só Deus saberá, porque nós, inclusivamente, não sabemos o quanto evoluímos ou não, quantos degraus subimos, um grande ou um pequeno, ou dois pequenos. Para nós o futuro é uma incógnita, a nossa vida nesse mundo é uma incógnita, porque nós temos que encarar isso como uma forma natural da vida, é uma forma natural e da continuação da jornada do espírito, porque hoje nós sabemos de onde viemos, o que estamos aqui fazendo e para onde vamos. Antigamente nós não sabíamos, com certeza. Hoje sabemos. Isso já é uma melhoria para o nosso espírito. Eu gostaria de ir para as minhas origens, claro. Eu gostaria de ir para as minhas origens, para o meu povo. Isso é o que eu gostaria de ser o meu destino. Mas, quem sabe, só é Deus. E Deus nunca nos irá castigar, porque nós vamos ter o nosso livre-arbítrio à mesma, nós vamos ter a nossa condição à mesma de sermos o réu, o jurado, o advogado de defesa, o advogado de acusação, o Ministério Público, o juiz, e nós vamos nos dar a pena a nós, e nós somos o réu, vamos cumprir a nossa pena. Não é Deus. Deus não castiga. Deus nos dá todos os dias coisas boas. Nós é que distorcemos tudo, não é? Muitas das vezes é os tais encurtadores, do qual os nossos mentores nos dizem que os encurtadores não são bons, porque a certa e determinada altura
a certa e determinada altura, nós, se tomarmos um encurtador, teremos que recuar na nossa jornada, caminhada, para apanhar o caminho de origem e para seguir a jornada normal. Essa é a nossa jornada. E nós, todo o ser físico, salve Deus, tem essa condição de errar no caminho. Às vezes, a porta larga não é a mais fácil de se passar. Às vezes, a mais estreita é a melhor de se... é a mais... que nos faz mais feliz. Mas o ser físico ainda continua com muito... Todos nós. Todos nós. Todos nós temos essa condição de ter que recuar para apanhar a jornada do destino. Aquilo que nós pedimos, aquilo que está lá no nosso caderninho, para seguirmos em cumprimento com o projeto da nossa vida. Esse sim. E eu gostaria de ir para as minhas origens, para o meu povo, enfim, mas as imperfeições ainda são tantas, as moléstias, limar toda esta grande pedra bruta ainda, que se encontra ainda em bruto, é um pouco mais difícil. Eu falo de mim. Se calhar há outros que se acham bonzinhos, que já merecem, se calhar, como se, enfim, diz, já merecem o céu, não é? Eu acho que ainda não sou assim tão bom quanto gostaria de ser, mas tentando todos os dias melhorar, tentando todos os dias ajudarem, tentando todos os dias também esclarecer alguém, tentando todos os dias entrar numa verdadeira sintonia e equilíbrio para poder, sim, ajudar quem quer que seja. De onde partiu não interessa, de que parte deste planeta partiu. Nós temos a condição jaguares, médiuns, povo jaguar. Temos a condição, temos a obrigação de ajudar quem quer que seja. Preto, branco, porque já não há preto nem branco, é espírito, já não tem matéria, não é grande e não é pequeno. Ele se poderá apresentar a nós até daquela forma, da última encarnação que teve aqui na Terra. Salve Deus, salve Deus. Até se poderá apresentar a nós na última roupagem que teve aqui no mundo físico, com certeza, mas já não tem matéria, é tudo fixação, é tudo uma mentalização. E dessa forma é que ele é espírito, mas se apresenta muitas das vezes no mundo físico tão perfeito. É um ser físico. Eu poderia contar XN de casos que, enfim, salve Deus. Um caso que eu tive foi aqui neste mesmo sítio, a um domingo. Eu acho que já contei isso. Estou aqui a 1 metro da porta, a 1,5 metro da porta da sala e estou a 2 metros da porta da rua. Veio-me aqui uma senhora num domingo, uma senhora aí com os seus 55, 60 anos, já aqui há muito tempo, mais de um ano. Isto foi um caso, que este caso tem estado sempre aqui, é o caso que me tem estado sempre aqui mais presente. Um domingo eu estava aqui de saída para a casa
de nosso pai Seta Branca, e a dada altura ouvi bater à porta. Minha esposa foi à porta, abriu a porta, era uma senhora. Perguntou por o meu nome. Meu nome, sou Gabriel, mora aqui? Mora. Ele está? Está. Podia falar com ele? Pode. Eu estava aqui neste sítio onde estou agora, só com a única diferença, de pé, e agora estou sentado. A senhora entrou, não passou aqui do pé da porta. Eu também não sei o nome dela. Ela acho que me disse o nome, mas eu não me lembro. Passou. A senhora muito bem arranjada, muito fina. Eu não me lembro, nunca vi. A senhora tratou-me por um nome. A um domingo. E a senhora vinha-me pagar um trabalho que eu lhe fiz. Físico, um trabalho físico. Não tem nada a ver com mediunidade. Que aqui a mediunidade não entra dinheiro. Salve Deus. O que Deus dá de graça tem que ser dado ou doado de graça. Mas era um trabalho físico que eu lhe fiz. Eu olhei assim para a senhora e digo: você deve estar enganada. Eu não a conheço. Disse eu à senhora: eu não a conheço. Não, mas eu sei que lhe devo. Já há algum tempo que eu lhe devo. E hoje vim pagar. Acontece que eu, 5 minutos antes, aqui no meu Aledá, eu queria ir à casa do pai Seta Branca, mas fui aqui, salve Deus, eu não tinha um tostão para sair daqui. E disse: salve Deus, olha, até falei com o Tiãozinho. Eu disse: olha, Tiãozinho, pai Seta Branca, eu, meu pai João, meu mentor, falei com o mundo espiritual. Eu não tenho dinheiro, não posso ir daqui, não tenho condições de ir. Então hoje é domingo, eu fico aqui na sintonia, como sempre, dos trabalhos. E fiquei. Tinha acabado de fazer a minha prece aqui, pouco mais para essa senhora. Com toda a certeza que me devia aquele dinheiro de um trabalho que eu lhe fiz. Eu disse: não, mas você não me deve nada, eu nem a conheço. Não, mas deve. Inclusive a senhora já trazia a nota na mão para me pagar. Mas eu devo, eu quero pagar, eu depois de 15, 20 minutos pensei: bom, tenho que aceitar. Vou aceitar, claro, aceitei. Digo: olha, eu vou aceitar o dinheiro, mas é assim, você não me deve nada. Eu não a conheço, eu não sei quem você é, enfim, expliquei à senhora, na realidade, que eu não a conhecia e não a conheço. A senhora conhece e toma lá o dinheiro, Quando eu peguei no dinheiro, a senhora fez logo força para sair. Aquilo era um domingo, ruas desertas. Eu estou aqui a 1,5 metro da porta, a 2 metros da rua. A senhora fez logo para se ir embora. Bom, eu despedi-me da senhora. Minha esposa foi levar a senhora à porta. Entretanto chegou à porta, eu estava já aqui à espera. Eu digo: vou ver para que lado é que ela vai. Eu fui à porta, aqui à rua, logo corri as ruas todas. Corri, porque daqui vejo mais de 100 metros para a frente, mais de 100 metros para a direita, mais de 200 metros para a esquerda. É as únicas. E tenho aqui esta minha rua, que é também uns 200 metros. Não vi nem viva alma. Ao fim de... não chegou, vá, 1 minuto. Resumidamente, caiu uma ficha. Vim aqui ao Aledá, vim agradecer à espiritualidade, agradecer ao Tiãozinho, Pai Teacher,
Pai Seta Branca, ao Mestre Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, por este episódio. E eu já tive dinheiro para ir até à casa do Pai Seta Branca. Peguei no meu carro, na esposa, e fomos contentes e felizes, para lá e para cá. Resumidamente, a espiritualidade trabalha a nosso favor. Por isso também, esses espíritos que são nossos familiares, amigos, que nos amam, também trabalham a nosso favor, debaixo das bênçãos de Jesus divino e amado Mestre, quando é dentro de uma sintonia crística. Teria muito mais para dizer, mas o vídeo já vai um pouco longo, 1 minuto, 1 hora e 50 minutos, já vai um pouco longo. Então, para terminar, voltando afinal ao enigma da morte, a morte sempre vai ter este enigma, porque ninguém vai descobrir, afinal, ninguém vai descobrir não, está descoberto. Aqui a complexidade da questão é nossa, fisicamente, e também do espírito, que muitas das vezes não se apercebe que saiu deste mundo físico. Por isso, não nos lastimemos por conta de algum ente querido que partiu deste mundo físico, porque na realidade é um até breve, é um até logo, é um até amanhã. Elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, aos mundos encantados, em prece, em sintonia de equilíbrio, a favor desse espírito. E ele vai agradecer essa bênção, porque as nossas lágrimas do mundo físico, elas se traduzem de outra forma no mundo, no etérico, no mundo espiritual. Cada lágrima nossa se traduz noutra condição no mundo espiritual. É por isso que temos que ter muita atenção. Não é que seja de estranhar alguém chorar, sofrer por a partida de alguém. Não, nós temos que vibrar em harmonia. E nós, médiuns desta corrente indiana do espaço, Mestre Sol, Mestre Lua, Ninfa Sol, Ninfa Lua, nos conscientizemos para a melhoria da nossa condição, para a elaboração de preces em harmonia, em equilíbrio, a favor de um irmão, de um irmãozinho, de um irmão, de uma irmã, porque o espírito também já não tem sexo. Dessa forma, é um espírito. Claro que, dependendo da mentalização desse espírito, continuará a ter sexo, a se apresentar, se calhar, da forma da última roupagem que tinha nesta encarnação. Meus irmãos, minhas irmãs, salve Deus, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade. Graças a Deus.